Futuro incerto, famílias sem teto ocupam um plenário da Câmara de Jacareí para cobrar das autoridades a regularização diária que abriga de forma irregular pelo menos 2.000 famílias. Polícia Civil de São José dos Campos prende 3 suspeitos de matar e queimar casal de idosos em comunidade de pescadores. Oportunidade de qualificação profissional. Senai oferece cursos técnicos de graça em cidades da região. Futuro do planeta. Pesquisadores do mundo inteiro discutem em São José dos Campos soluções para minimizar os desastres ambientais provocados pelas mudanças climáticas. Festa do folclore, tradição que se repete há 58 anos no bairro da Imaculada, começa hoje e segue até domingo. Na programação, muita música, dança, teatro e o artesanato dos figureiros. Homenagem ao último tropeiro do Vale do Paraíba. Programação especial em São José dos Campos resgata a memória de Zé Mira, um dos principais personagens da cultura popular na região. Esses são alguns dos destaques desta quarta-feira, 22 de agosto. Fique com a gente, o Band Cidade segunda edição já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A mobilização de pelo menos 200 pessoas que ocupam um terreno particular localizado no limite entre Jacareí e São José dos Campos interrompeu a sessão que era realizada no plenário da Câmara de Jacareí hoje de manhã. Segundo os moradores, o objetivo era cobrar dos poderes executivo e legislativo um projeto de regularização do local que há 7 meses abriga mais de 2.000 famílias de forma irregular e sem o apoio do poder público. Em março, a pedido da Defensoria Pública, uma liminar derrubou a decisão que determinava a reintegração de posse do terreno. Os manifestantes se concentraram em frente à Câmara Municipal de Jacareí. Com bandeiras e faixas, o grupo pedia a regularização do terreno, ocupado por mais de 2.000 famílias desde janeiro deste ano. O João mora na área e, mesmo trabalhando, não tem condições de pagar aluguel. A necessidade hoje é que nós queremos que a prefeitura regularize o terreno, justamente porque essas pessoas não têm aonde morar. E a única alternativa que sobrou foi ocupar essa área, porque essas pessoas são de baixa renda, não têm condições de pagar aluguel e por isso nós estamos lá. A sessão plenária que estava em andamento foi interrompida e os vereadores receberam parte dos integrantes da ocupação no auditório da Câmara. Na reunião, os líderes do movimento alegaram que a falta de infraestrutura do local traz uma série de dificuldades. Uma delas é que muitas mães não conseguem matricular os filhos nas creches por não terem endereço oficial. Temos muitas famílias, temos criança que precisa de escola, precisamos de posto e queremos rever essa situação com as autoridades da Câmara, da Prefeitura, que possa estar nos ajudando. Tudo o que for preciso para a escola, para ônibus, para a regularização do bairro, para evitar uma desocupação violenta, a gente vai estar aqui sempre agora. O terreno, batizado de Quilombo Coração Valente, tem 870.000 metros quadrados e fica próximo à Estrada do Varadouro, na divisa de Jacareí com São José dos Campos. A área é uma propriedade privada, mas de acordo com os integrantes da ocupação, estava sem uso há mais de 40 anos. Em março, o Band Cidade mostrou que no local foram feitas demarcações de espaços, ruas e ligações de luz. A água chega através de minas e a falta de saneamento básico. Na época, a Justiça havia acatado a reintegração de posse pedida pela empresa dona do terreno, mas alguns dias depois, a Defensoria Pública derrubou a decisão que determinava a retirada das famílias. Depois de 1h30 de reunião, os vereadores se comprometeram a fazer uma visita ao terreno nos próximos dias. O Legislativo também ficou de conversar com o município para verificar se existe algum planejamento para atender às demandas da comunidade da ocupação. A presidente da Câmara explica que na casa existe uma frente parlamentar de regularização fundiária, formada por 6 vereadores. A comissão irá mediar o diálogo entre prefeitura e os moradores do terreno. Já é ciência do executivo essa questão de ver qual o planejamento que eles têm e também com a prefeitura de São José dos Campos, porque eu entendo que essa questão ela é de interesse, de responsabilidade dos 2 municípios. E daí a gente vai criar um plano de trabalho com cronograma, com datas e dialogar com a comunidade, porque o que eles vêm reivindicando, o direito à moradia,
é uma movimentação legítima, né? Só que nós sabemos que tem muitas pessoas que inclusive já foram beneficiadas em outros programas habitacionais. A gente precisa ter uma coerência, ter critérios, né, de atendimento, ver como nós vamos fazer. Em 7 dias, os integrantes da ocupação devem receber um retorno sobre essa reunião com o município. Estou saindo muito feliz. Para nós foi uma vitória. Muito feliz mesmo. Podíamos já ter vindo aqui antes, mas a gente ficou esperando eles ir. Não foi, a gente veio. Não existe nada sem mobilização. E se depender de nós, isso vai acontecer. Porque a gente veio hoje e vai vir mais e mais. O corpo de um homem foi encontrado esta tarde em um córrego na rua Comendador Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Ele foi avistado por pessoas que passavam pelo local e acionaram a polícia. A vítima aparentava não ter ferimentos. O corpo foi retirado pelos bombeiros e encaminhado para o ML, onde uma perícia vai apurar a causa da morte e a identidade da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, prendeu nesta manhã 3 suspeitos da morte de um casal de idosos. O crime aconteceu no mês passado. Os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados na casa onde elas moravam, na Ilha Escura, onde fica uma vila de pescadores. 2 suspeitos foram presos na comunidade e o terceiro na Vila Mariana. A polícia encontrou o motor de barco, mas ainda não se sabe se está relacionado ao crime. E mais uma loja foi alvo da gangue da Marcha Ré em São José dos Campos. Desta vez, os criminosos invadiram um estabelecimento no Jardim Paulista na madrugada de hoje. Os bandidos conseguiram fugir levando mercadorias do local. O maior prejuízo, segundo o proprietário da loja, foi com os estragos causados na porta, que ficou destruída. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Federal no estado de São Paulo. Os policiais estão em busca de provas para desarticular uma quadrilha suspeita de fazer saques indevidos do PIS. A investigação começou há 4 meses em Lorena, com a prisão de um dos integrantes do grupo criminoso. Só na primeira fase da operação, a Polícia Federal identificou 88 saques fraudulentos que geraram um prejuízo de R$80 mil aos cofres públicos. De acordo com a investigação, a quadrilha teria acesso a informações privilegiadas de pessoas com direito ao abono salarial e usavam um documento falso para resgatar o dinheiro. 2 pessoas ficaram feridas num acidente que aconteceu hoje na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Um caminhão que transportava bananas tombou em Pindamonhangaba, na altura do quilômetro 25, sentido Vale do Paraíba. O motorista perdeu o controle do veículo e parte da carga ficou espalhada no acostamento da rodovia. A pista ficou parcialmente interditada para a remoção do caminhão. Houve congestionamento de meio quilômetro. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros com ferimentos leves. E olha essa cena que impressionante. Um motociclista que desrespeitou a sinalização acabou atropelado por um carro. O acidente foi num cruzamento na Vila Frei Galvão, em Potim. O caso aconteceu na segunda-feira e o vídeo viralizou nas redes sociais. O motociclista saiu praticamente ileso e quebrou um dedo. O motorista parou para prestar socorro à vítima. Importantíssimo aí respeitar a sinalização de trânsito. Por pouco não terminou em tragédia, infelizmente, né? Depois do intervalo, o Senai abre mais de 300 vagas para cursos técnicos de graça na região. E ainda, evento em São José dos Campos discute propostas para minimizar os impactos das mudanças climáticas. Hora certa para você, 6h58. Continue com a gente, o Band Cidade está de volta em instantes.